Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo, é uma grande honra ter a sua companhia. Aqui no canal Ensine Palestra, nós trabalhamos com o conhecimento. Aqui no Ensine Palestra, nós queremos aprender cada vez mais da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensine Palestra, nós dedicamos o nosso tempo ao conhecimento sistemático da Palavra de Deus. E nós já estamos chegando ao final do nosso segundo trimestre. Vamos ter que nos despedir desta companhia maravilhosa que foi a revista Lições Bíblicas Classe Adulto do segundo trimestre de 2023. Uma companhia extremamente agradável. Aprendemos muitas coisas durante essas 13 lições que foram pontuadas aqui. Pastor Lenay Cabral nos trouxe um cabedal fantástico de conhecimento. Nos trouxe vastos exemplos sobre famílias na Bíblia Sagrada, sobre problemas, sobre muitas discussões que nós colocamos aqui no nosso canal, muitas discussões que ele trouxe à lume para que nós possamos assim constituir uma família cada vez melhor, baseados nos erros que os nossos antepassados cometeram e nós não cometendo esses erros, também alguns bons, excelentes exemplos de outras famílias e também nós aproveitarmos o ensejo para também trilharmos o mesmo caminho dessas famílias. Enfim, foi um trimestre primoroso, extremamente agradável, muito lúcido e ficamos muito tristes em terminar esse trimestre, mas os ciclos eles iniciam e eles terminam. Então, encerra-se aqui neste vídeo o ciclo do nosso segundo trimestre de 2023 e vamos para o próximo, vida que segue, vamos para o próximo trabalho, vamos para as próximas lições. Serão mais 13 lições de muito aprendizado aqui no canal Ensine Palestra. Desta vez nós estaremos sendo guiados pelo pastor Douglas Batista, que nos trará conhecimento rico e profundo da Palavra de Deus também. Deixamos um teólogo e estamos com outro teólogo. E que Deus abençoe maravilhosamente o ministério do pastor Lenay Cabral, continue sendo esse profícuo professor e mestre nas Escrituras Sagradas. Então, hoje é o nosso último vídeo, revista Adulto, Relacionamentos em Família, Superando Desafios e Problemas com Exemplos da Palavra de Deus. Encerramos então com este vídeo aqui, com essa 13ª lição, o nosso trimestre. Muito obrigado a você que esteve conosco durante esses 13 meses, você que assistiu nossos vídeos, você compartilhou eles, você comentou eles, você que deixou o seu like, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua agradabilíssima companhia. E você que está chegando agora, também nós pedimos, deixe seu like aí, deixe seu comentário, inscreva-se no canal caso goste de conteúdo, isso tudo vai nos ajudar a crescer aqui na plataforma. Bom, vamos então à nossa última lição do nosso trimestre. Lição número 13. Nós hoje vamos continuar falando sobre a família de Jesus, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Hoje nós vamos aqui trabalhar com interrelacionamentos. Jesus se relacionando com outras pessoas. Nós temos na nossa revista o texto áureo, nós temos verdade prática, nós temos leitura diária, nós também temos a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se nesta semana em Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A segunda parte da nossa leitura está em João, capítulo 11, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Lá em João 11 e 11, assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Nosso primeiro tópico, a vida social de Jesus. Jesus foi um ser social, uma casa hospitaleira. Jesus foi recebido por essa família. Então, de novo, a lição dessa semana vai analisar uma família da Bíblia Sagrada. Mais uma, a última família da Bíblia Sagrada não poderia deixar de ser a última família analisada, a família de Jesus. E nós já estamos na segunda parte desta análise.
Semana passada nós trabalhamos com a infância de Jesus, a adolescência de Jesus, e hoje nós vamos falar sobre as amizades de Jesus. Iremos estudar mais especificamente o relacionamento interpessoal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no que diz respeito ao seu comportamento para com as pessoas, o seu relacionamento para com as outras pessoas. Jesus era o filho mais velho de Maria e José. E enquanto esteve com eles, prestou-lhes obediência. Era um filho muito amado e também muito amoroso. Depois que iniciou o seu ministério fazendo os desígnios do Pai Celeste, ele continuou sendo um ser social. Aliás, essa era uma das principais marcas características de Jesus, o seu comportamento social, o seu relacionamento para com as pessoas. Ele gostava de ter as pessoas sempre por perto. E elas estavam sempre perto de Jesus. Elas também queriam estar perto de Jesus. Elas também gostavam de partilhar da presença de Jesus ali com elas. Elas estavam nos montes com Jesus. Jesus outras vezes deixava elas na praia e afastava-se um pouco com o barco e falava para que todos ouvissem. Logicamente, como não poderia deixar de ser, as pessoas estavam ali por motivos distintos. Veja bem, algumas pessoas naquela multidão estavam ali para terem uma cura, desejavam uma cura, precisavam de um milagre, gritavam por ele, como por exemplo o cego de Jericó. Outros, como aquele leproso que chegou para ele e disse: Senhor, se quiseres, em voz baixa, serena, calmo, falando para Jesus: Senhor, se quiseres, eu posso ser limpo. Dizia apenas uma palavra. E aí Jesus disse: quero ser limpo. Este é um dos diálogos mais emblemáticos que eu acho na história de Jesus. Quero ser limpo. E hoje ele diz: quero ser abençoado. Quero seja próspero. Quero seja feliz. Jesus sempre quer o melhor para os seus filhos. Ele sempre quer o melhor para todos nós. Bem, ali também naquela multidão tinha outras pessoas que estavam ali esperando ver os milagres, queriam assistir, eles queriam presenciar, saber se realmente ele curava, saber se realmente as pessoas ressuscitavam, saber se realmente as pessoas eram libertas, estavam ali de curiosas. Dificilmente alguém se aproximava de Jesus e não obtinha uma bênção. Por que eu digo dificilmente? Já vou chegar lá. Ele não despedia ninguém vazio. Mas será que alguém poderia, e agora estou chegando ao ponto, realmente se encontrar com Jesus e não receber absolutamente nada? Sim, poderia. Que o digam aqueles que só queriam tentar Jesus, que só queriam que Jesus falasse contra a lei, queriam apanhar Jesus em alguma contradição, queriam que Jesus dissesse alguma coisa que fosse contra a lei de Moisés. Mas eles tentaram em vão, porque Jesus jamais caiu em qualquer contradição. Outros chegavam astutos, querendo fazer Jesus tropeçar em palavras. O exemplo de quem se aproximava de Jesus e nada recebeu, o jovem rico. Ele não estava ali por astúcia, ele não estava ali tentando Jesus, ele não estava ali tentando flagrar Jesus em algum erro doutrinário, ele não estava ali tentando flagrar Jesus em alguma blasfêmia, não. Ele estava ali porque ele queria, e essas foram as palavras que ele dirigiu a Jesus. Senhor, o que eu posso fazer para ganhar, para lhe dar a vida eterna? E Jesus dá uma série de conselhos para ele, ao que ele diz: tudo isso eu já guardo, tudo isso eu já faço. E aí Jesus vaticina: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aí aquele jovem triste, porque era rico, resolveu negar o convite de Jesus. Fez uma escolha, e a vida é feita de escolhas. Ali ele fez a sua escolha, continuar com seus bens, continuar com a sua vida e não seguir a Jesus. E deixa eu abrir um parêntese aqui para fechar em seguida. Como será que foi o resto da vida daquele jovem? Será que em algum momento ele não pensou assim: e se eu tivesse feito uma outra escolha? E se eu tivesse vendido tudo? E se eu tivesse dado aos pobres? E se eu tivesse servido a Jesus? E se eu estivesse ao lado de Jesus agora?
E se eu estivesse acompanhando Jesus agora? Eu creio que em algum momento ele refletiu sobre esse assunto. Jesus, o líder, Jesus, o amigo. Lá em João 15, 13 e 15, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E Jesus ainda nesse texto avança dizendo, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus foi um grande líder, o maior de todos. Muito se tem falado, até mesmo no mundo corporativo, da liderança exercida por Jesus. Um dos pontos analisados diz respeito a ele ter escolhido 12 pessoas totalmente improváveis na sociedade para constituir o seu time, a sua equipe. Bem, mas a liderança de Jesus não é o foco principal desse estudo. Porém, se faz necessário citar aqui sobre sua liderança. Mas seguimos adiante. Mais que um líder que sabia investir no chamado individual de cada um da sua equipe, Jesus foi um grande amigo para os seus discípulos. Ele não se mantinha afastado das pessoas, não se mantinha recluso, não se mantinha isolado. Ele queria estar com as pessoas. Mas ele também sabia que os verdadeiros amigos não estavam em meio à multidão. Uma aplicação pessoal. Não queremos deixar as pessoas amigas na multidão. Não queremos deixar de ver, perder os amigos de vista em meio à multidão. Não queremos que elas se percam em meio à multidão. Queremos que elas sempre estejam ao nosso alcance, ao nosso raio de visão. Jesus era um líder ensinando e doutrinando. Muitas coisas que ele falava em enigmas para a multidão, revelava-as para seu seleto grupo de seguidores. E eles, privilegiados por privar da intimidade de Jesus. Que coisa linda! Privar não somente da fala pública de Jesus, mas também da intimidade de Jesus. Eles sabiam, eles mais do que ninguém sabiam quem era realmente Jesus. Porque muitas vezes alguns líderes falam para a multidão, expõem sermões eloquentes para a multidão, dão conselhos para a multidão. Mas como é a sua vida privada? Como é o seu dia a dia? Somente seus colaboradores mais próximos, seus assessores mais próximos, sua família, e da família ninguém esconde nada, muito menos de Deus, sabem quem é a pessoa na realidade. Pois os discípulos sabiam que Jesus era o mesmo, conversando com a multidão ou conversando individualmente com uma pessoa. Jesus não usava máscara, Jesus não usava enfeite, Jesus não usava uma capa e após a fala pública tirava essa capa. Não. Jesus era o mesmo, com 1, 2, 10, milhares de pessoas à sua volta ou apenas com seus discípulos, partilhando com eles um conhecimento mais aprofundado sobre as Escrituras. Mas dentro desse seleto grupo, já seleto grupo de 12 que Jesus tinha, existe um outro grupo mais seleto ainda, que contava com a participação de Pedro, Tiago e João. E eles, esses três, foram testemunhas da transfiguração de Jesus, por exemplo, e algumas vezes eles eram chamados para partilhar com Jesus de um período de oração no monte. O problema é que eles acabavam sempre frustrando Jesus nesse período de oração, porque eles não resistiam ao sono, eles se entregavam ao cansaço, deixando Jesus orando sozinho. Também Pedro, Tiago e João foram os únicos que entraram no interior da casa de Jairo e testemunharam, juntamente com os pais da menina, a ressurreição dela, a ressurreição da filha de Jairo. Mas aí a gente pode pensar assim, Jesus também tinha grupinhos, Jesus também tinha os seus favoritos, Jesus também tinha os seus chegados, as panelinhas, os conchavos? Logicamente, cabalmente, não. Pedro, Tiago e João faziam parte por conta própria. Eles fizeram essa aproximação. Por outro lado, eles não bajulavam, como muitos fazem quando querem chamar a atenção de seus líderes, negociando, enfim, por algum mecanismo reprovável.
Mas eles se aproximaram de Jesus e houve essa aproximação natural através da afinidade ainda maior e mais apurada que eles tinham com Jesus, a despeito dos demais. Jesus não os amava mais que os outros, e é importante que isso fique bem claro e patente. Ele tinha o mesmo apreço para com todos, mas via nos corações desses 3 homens algo que os distinguia entre o grupo. De líder a amigo. Jesus era o mestre. Jesus era o instrutor, aquele que ensinava os seus 12 e os preparava para o ceder no momento da sua partida. O companheirismo, a afeição por eles, a sua paciência em instruí-los, mesmo muitas vezes eles se mostrando fracos ou impossibilitados de entender a real dimensão da obra em que estavam inseridos. A empatia de Jesus para com seus 12 era algo admirável. Mas ele não queria apenas ser o líder deles, queria-lhes a amizade, esse vínculo tão importante em meio a uma sociedade caída moralmente. Já naquele tempo era muito importante e valorizada por Jesus. Já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. Frutos da amizade com Jesus: presença real do Filho de Deus, desenvolvimento espiritual, serviço concreto. A amizade com uma família de Betânia. Nós lemos na nossa leitura bíblica em classe que Jesus tinha ali em Betânia uma família que lhe era muito cara. Além do circuito onde estavam seus 12 discípulos, Jesus também cultivava outras amizades. Não muitas, pois amigos verdadeiros e sinceros não se acha por toda parte. Mas uma família ali de Betânia gozava do privilégio da amizade de Jesus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Betânia ficava ao lado leste do Monte das Oliveiras, cerca de 3 quilômetros a leste de Jerusalém. E essa narrativa de Lucas marca a primeira visita de Jesus naquela casa. A partir daí, ele era frequentador constante daquele lar. Existem pelo menos 2 outras visitas registradas àquela casa, lá em João capítulo 11, versículo 17, e depois lá em João capítulo 12, versículos 1 ao 3. Jesus também poderia ter estado com eles ainda em outra ocasião, lá em Mateus capítulo 21, 17, quando diz que, deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Muito provavelmente ele tenha passado a noite naquela casa que tão bem lhe acolhia. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Interessante que o texto bíblico não cita o nome dos pais daqueles 3 irmãos. Vamos analisar um pouquinho a personalidade de Marta e Maria. Lázaro, nós já trabalhamos algumas vezes com ele sobre o milagre fantástico de Jesus na vida dele, mas vamos focar Marta e Maria. Lembremos que antes que um amigo verdadeiro, e depois quando nós estivermos analisando a personalidade delas, você vai entender por que eu falo isso. Um amigo verdadeiro, ele respeita a personalidade das outras pessoas. Iremos conhecer aqui então um pouco mais dessas 2 mulheres com características diferentes, mas ambas com um coração muito sincero. Isto no tópico 3, que já está chegando aí. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus, uma história de amor, compreender o outro, ponderar quanto aos cuidados da vida. Vamos então à personalidade de Marta. O texto infere que ela era a líder da casa. Lucas, ele identifica a residência como a casa de Marta. Mas nós tínhamos ali Lázaro. E Lázaro, por ser o homem da casa, uma vez que seu pai não é mencionado, deveria ser o líder natural. Porém, muito provavelmente, seria o mais novo dos 3. Some-se a isso a Marta ser uma mulher suficientemente forte para gerenciar o lar. Muito provavelmente fosse a mais velha dos 3 irmãos. Ela era prática e era também muito detalhista. Quando Lázaro morreu, foi ela quem foi encontrar-se com Jesus no caminho. E ela cobrou de Jesus por ele não estar ali. Mas ao mesmo tempo, ela também demonstrou fé em Jesus. Ela era uma anfitriã muito eficiente. Foi ela quem serviu o jantar, por exemplo, após a ressurreição do irmão. Marta, embora muito prática e dedicada às obras, cria
com todo o coração em Jesus. Lá em João capítulo 11, 27, disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E Maria? Maria, aqui a irmã de Marta e Lázaro, Maria de Betânia, era uma mulher espiritual, era uma mulher reflexiva, e um jantar na sua casa, Jesus que fora convidado certamente com os seus 12 discípulos, Maria ali resolve quebrar o protocolo social e, ao invés de ajudar sua irmã nas tarefas da casa, o que era o esperado para a sociedade da época, e ajudar nos preparativos para a ceia, ela resolve ficar ouvindo os ensinos de Jesus, juntamente com os outros homens. Como mulher, ela deveria, segundo o condicionamento social da época, cuidar das tarefas do lar, auxiliar sua irmã mais velha Marta. Quando Marta pede para que Jesus exorte a sua irmã a ajudá-la, Jesus endossa o comportamento de Maria e diz: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E Jesus diz para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Cabe aqui lembrar que Maria de Betânia e Maria Madalena não são a mesma pessoa. Falo isso porque existem muitas incorreções aí que acabam apontando as duas como sendo uma só. Não, são pessoas distintas. Mateus e Marcos relatam a história de uma mulher que ungiu os pés de Jesus e em seguida os enxugou com seus próprios cabelos na casa de Simão, o leproso, ali em Betânia. João conta uma história similar sobre Maria fazendo o mesmo durante o jantar em sua casa, ali em Betânia, após a ressurreição de Lázaro. Um pouco antes, ele a identifica como aquela que a mesma que derramou perfume sobre o Senhor, ele enxugava os pés com os cabelos. Tais histórias são tão semelhantes que é razoavelmente certo que o relato de Marcos e a menção de João sobre o episódio anterior se refiram ao mesmo evento. Alguns dizem que não. Alguns dizem que são dois episódios diferentes. Mas eles têm uma semelhança muito grande e alguns teólogos entendem que é sim o mesmo evento. E para isso eles dizem que Simão, o leproso, que fora curado por Jesus, seria na verdade o pai dos 3 irmãos, de Marta, Maria e Lázaro. Ou ainda que ele fosse o marido de Marta. Ainda outros entendem que originalmente a casa de Maria, de Marta, teria pertencido antes a Simão. Então, são hipóteses levantadas pelos historiadores. Embora tivessem personalidades tão distintas, Marta e Maria serviam ao Senhor, confiavam em Jesus, amavam Jesus. E suas identidades, as suas características compõem 2 principais aspectos de uma vida cristã que não podem ser jamais separados: a fé, o estudo da palavra e as obras. Uma receita infalível para um bom e autêntico cristão. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, deixe seu like, comente o que você achou do trimestre, gostou do trimestre, achou produtivo, qual lição você gostou mais, de qual lição você gostou mais, o que você espera para o próximo trimestre. Então, nós queremos ver a sua participação, queremos ler a sua participação aqui e vai ser uma grande honra para nós. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.